O corretor ortográfico do LibreOffice Calc, que é o mesmo utilizado por toda a suíte de aplicativos LibreOffice, é muito importante e facilita muito a nossa vida no que tange a eliminarmos erros de ortografia presentes em nossos documentos. Ninguém gosta de mandar um documento para uma segunda pessoa e esse documento com alguns erros básicos de ortografia, de português ou independente do idioma que você esteja trabalhando. Para isso, o corretor ortográfico facilita a nossa vida no sentido de realçar, identificar automaticamente aquelas palavras que teoricamente possuem uma grafia errada, mas cabe a nós verificarmos se realmente as sugestões de correção de ortografia apresentadas pelo corretor ortográfico, se elas são válidas ou não. Inclusive, nós podemos personalizar cadastrando novas palavras dentro de um dicionário interno do LibreOffice Calc, para que assim palavras teoricamente não conhecidas pelo software possam ser reconhecidas a partir desse momento que nós fizemos essa inclusão no dicionário. Eu abri uma planilha aqui que nós já trabalhamos em gravações passadas e observe que nessa planilha várias palavras estão com um sublinhado em vermelho. Palavra receita, palavra drexta, ciência, matemática, química. Essas palavras que estão realçadas com sublinhado em vermelho são palavras que foram identificadas com algum tipo de erro ortográfico pelo corretor ortográfico do LibreOffice Calc. A primeira palavra talvez fique fácil de nós verificarmos. Receita está escrita com cedilha. E então nós podemos recuperar esse erro, eliminar esse erro, basicamente clicando com o botão direito do mouse. E, só que não vou clicar na célula, vou clicar na palavra, botão direito do mouse. Observe que o menu com várias sugestões é exibido para que possamos, entre outras coisas, aceitar uma correção. Se eu clicar, por exemplo, receita, esse primeiro item que é a palavra com a grafia correta, ele vai ser substituído automaticamente. Caso a palavra esteja escrita errado e não exista no dicionário, eu poderia muito bem adicionar no dicionário e eu poderia selecionar diversas outras características. Por exemplo, já configurar essa autocorreção para que toda vez que fosse encontrada a palavra, para que ela fosse substituída por alguma das palavras sugeridas nesse momento. Para esse caso aqui, eu vou aceitar a sugestão. Eu posso inclusive já chamar o corretor ortográfico direto daqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu vou aceitar a sugestão colocando receita de forma correta e observe que o sublinhado vermelho já some da minha palavra. Mas eu ainda continuo com vários outros problemas de ortografia, conforme vocês podem ver por aqui. Se você em um determinado momento não está ainda interessado em fazer as correções ortográficas e talvez muitos sublinhados vermelhos podem estar distraindo vocês, você pode justamente vir aqui dentro do corretor ortográfico, conforme vocês podem ver, ortografia ou autoverificação ortográfica, e clicar para desselecionar. Automaticamente, nesse momento, você continua com os erros de ortografia, não foram corrigidos, entretanto, eles não são sublinhados. Talvez assim não vai distrair você. Mas, se o objetivo é verificar os erros para tentar corrigi-los, mantenha selecionado a autoverificação para que todos os erros apareçam. Em vez de corrigirmos um por um, clicando na palavra, botão direito, verificando a sugestão ou adicionando essa palavra no dicionário para que não seja mais identificado como um erro de ortografia, existe uma possibilidade de tentarmos solucionar vários erros de uma vez só. Para tanto, nós vamos no menu Ferramentas e eu vou selecionar Ortografia. Se eu tivesse, eu poderia clicar no botão F7. Observe que quando eu vou no botão Ortografia, ele já identifica para mim qual foi a primeira palavra encontrada. Foi essa palavra que está na coluna G, linha 2. Na interseção G2, existe uma palavra que não consta no dicionário e ela possui um erro. Ela possui um erro porque essa palavra não está no dicionário, mas observe que isso aqui pode ser, por exemplo, o nome de uma empresa. Então, não existe erro na grafia, é apenas o nome de uma empresa. Então, teoricamente, eu não gostaria que fosse identificado como erro ortográfico. Então, eu posso clicar em ignorar uma vez, para que o corretor ortográfico ignore esse erro, pois não é um erro, ou posso até colocar ignorar sempre, pois assim, sempre que eu
tiver todos os documentos que tiver escrito Drexta, que é o nome de uma empresa, ele não vai ser identificado como erro pelo corretor ortográfico. Posso, inclusive, adicionar essa palavra para que ela também não possa mais ser reconhecida como erro. No meu caso aqui, eu vou ignorar dessa vez. E o assistente solicita se eu quero continuar a verificação de ortografia, porque ainda existem outras palavras que ele vai ser identificado. Sim, eu quero continuar. Ele caiu na próxima palavra, palavra ciência. Observe que ciência está com um problema porque está sem um acento circunflexo. Ele já mostrou aqui, mandou eu substituir por ciência com acento. É isso que eu vou fazer. Observe que fez a substituição. A próxima palavra com erro é a palavra matemática, também está sem acento. Vou aceitar a sugestão que está aqui. A próxima palavra também sem acento, a palavra química. Então vou aceitar a primeira sugestão. E a partir desse momento, observe que todos os meus dados agora, eles foram corrigidos. Como o Drexta eu apenas ignorei, eu ainda continuo com o erro. O que eu poderia fazer é clicar dentro na palavra, mandar adicionar no meu dicionário, que agora automaticamente essa palavra é identificada como uma palavra do dicionário, então ela não é exibida um erro. Se eu quiser, eu posso inclusive excluir alguma palavra do dicionário. Por exemplo, às vezes eu cadastrei no dicionário uma palavra com a grafia correta. Então, o corretor não vai identificar isso, vai achar que a palavra está certa, mas eu que cadastrei a palavra de forma errada. Eu posso vir em ferramentas, em opções. Dentro de opções, eu tenho configurações de idioma. Dentro de configuração de idiomas, acho que eu tenho recursos para redação. Aqui eu tenho meus dicionários. Observe que eu tenho vários dicionários cadastrados no meu sistema, inclusive dicionário em inglês. Então, quando eu adiciono, é bem provável que ele venha para o Standard. Então, eu vou deixar o Standard selecionado, venho em editar. Observe que a palavra Drexta exatamente já está no meu dicionário. Se eu excluir ela, eu posso excluir por aqui, ela vai aparecer como um erro de grafia, conforme vocês podem ver, presente aqui na planilha. Bom, é isso. Então agora nós já vimos como podemos trabalhar com o corretor ortográfico para facilitar muito a nossa vida e para que nós não possamos passar por aperto quando formos passar os nossos documentos para outras pessoas e para que eles não estejam com erros triviais de ortografia do nosso querido português. Até a próxima gravação, pessoal.